Boa tarde a todos. Com muita satisfação, eu declaro aberta essa nossa mesa na Sala 3, da Universidade Federal, agradecendo mais uma vez esse honroso convite, parabenizando pelas justas homenagens aos professores Tereza e Marinoni, esse belo evento que todos estão tendo aí a oportunidade de presenciar. E, para não nos estendermos muito e termos também um tempo para perguntas depois e debates, eu informo que nós sequenciamos da seguinte forma. Primeira exposição sobre o tema, repercussão geral, será da professora Paula Pessoa, depois a professora Simone, depois o professor André e, por último, o professor Nelson Neri, também tratando desse assunto. E aí depois eu faço eventuais comentários e abrimos para os debates. Então, sem me estender muito, eu passo a palavra à professora Paula, agradecendo mais uma vez a sua presença e ter aceitado o convite para participar do evento. Obrigado, Paula. Bem, boa tarde a todas e todas que estão aqui presentes. Primeiro, quero aqui expressar minha enorme alegria e honra em poder participar dessa edição das jornadas aqui realizadas pelo IBDP, e esse ano, em homenagem à professora Tereza e em homenagem ao professor Luiz Guilherme Marinoni, foi meu orientador aqui, tanto no mestrado e doutorado. E uma segunda felicidade é retornar aqui à Federal do Paraná, e que, como eu disse, foi minha casa por 7 anos, de modo que eu me considero, né, como filha acadêmica, aqui minha formação acadêmica da Escola de Processo aqui da Federal do Paraná. Então, é uma grata satisfação ir participar desse ano das jornadas, que tem uma temática, essa temática comum que une tanto a professora Tereza, que é um exemplo de mulher, de processualista, quanto o professor Marinoni, que é a temática dos precedentes, e aqui no nosso painel, especificamente, sobre a repercussão geral. E aqui cumprimento a todos aqui na mesa. Minha honra em poder participar aqui junto com o professor André Roque, o professor e querido amigo Osmar, de tantos painéis em conjunto que a gente já vem debatendo sobre essa temática. A honra ainda maior em, pela primeira vez aqui, poder dividir um painel e uma conversação, esse diálogo com o professor Nelson Neri, que também é uma referência para a gente no processo civil brasileiro, e a querida amiga e professora Simone Trento, que tive também a alegria de, na verdade, dividir o mestrado e o doutorado que fizemos em conjunto. E, sem mais delongas, para a gente ter mais tempo para o que importa, que é depois para os debates, o que eu quero, o assunto, a temática aqui que eu vou propor, para a gente poder refletir a respeito da repercussão geral, é especificamente tratar da decisão de negativa da repercussão geral e suas consequências na conformação do sistema de precedentes. E, mais especificamente, ao falar da decisão da negativa da repercussão geral, olhar a repercussão geral como uma técnica que, na verdade, permite um reajuste desse olhar da própria função do Supremo Tribunal Federal enquanto corte de precedentes. Ou seja, uma readequação do seu desenho institucional para cumprir com o seu propósito institucional aqui como corte de precedentes. E, ao falar sobre essa temática, ao pelo menos deixar aqui algumas ideias e reflexões, falar dessa temática a partir de 3 premissas, que, claro, a gente não tem como falar especificamente sobre essas 3 premissas, mas as premissas das quais eu parto a compreensão do STF e do próprio STJ como cortes de precedentes, com vocação de formação de precedentes no nosso sistema, a partir de uma própria leitura do texto constitucional e depois de uma conformação que a gente tem, que veio com o próprio CPC, e também uma forma de homenagear os nossos palestrantes aqui, como também a partir da premissa da compreensão de que existe uma zona de penumbra nesse funcionamento do STJ e do STF na concertação do nosso sistema como corte de precedentes, e a gente compreender a negativa da repercussão geral como uma decisão que, na verdade, ela privilegia o uso virtuoso de não decidir, que é uma das últimas temáticas que vem sendo proposta pelo professor Luiz Guilherme Marinoni. Então, a partir dessas 3 premissas que eu quero colocar aqui essas reflexões. E por que isso é importante? Porque a gente vem muito analisando, debatendo, estudando, e compreende a função do Supremo Tribunal Federal como corte de precedentes,
percebendo a repercussão geral como filtro recursal, na verdade, que tem uma dimensão positiva. O que seria essa dimensão positiva? Uma dimensão que permite que o Supremo Tribunal Federal, ele, na verdade, escolha quais as temáticas, quais questões constitucionais têm relevância o suficiente e abrangência suficiente para que ele possa, sim, decidir sobre os casos concretos com essa perspectiva de universalização das suas decisões, que as suas decisões teriam autoridade normativa de precedentes e, portanto, vinculariam todo o nosso sistema e orientaria toda a nossa sociedade. Então, essa função positiva é uma função com a qual a gente já está acostumado e habituado a lidar. Mas, ao lado dessa compreensão, dessa dimensão positiva da repercussão geral enquanto filtro recursal, é a gente perceber a repercussão geral como filtro recursal no sentido oposto, ou seja, a decisão pela negativa da repercussão geral. E aqui a gente pode encarar a decisão da negativa da repercussão geral quando o Supremo ele nega a repercussão geral para o caso concreto, como também quando o Supremo Tribunal Federal ele entende que a questão é infraconstitucional, e aqui é tão mais importante essa compreensão que a gente tem que desenvolver no nosso sistema em perceber. Quando a questão é reconhecida como infraconstitucional e o Supremo atribui efeitos da negativa da repercussão geral. E isso veio como emenda regimental recente do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, essa construção já veio como emenda em 2009 e, em 2020, a gente teve uma, acho que, se eu não me engano, foi a emenda regimental 54, que, ao atribuir os efeitos da negativa de repercussão geral, quando o Supremo reconhece que a questão debatida naquele recurso extraordinário é infraconstitucional, inclusive diz que essa decisão poderia ser tomada também por maioria absoluta, fugindo daquele quórum de maioria qualificada. E isso é importante porque, a partir desse uso da repercussão geral, negando, atribuindo os efeitos da negativa da repercussão geral, quando reconhece que aquela questão tem natureza infraconstitucional, o Supremo ele faz um ajuste fino, ele promove no nosso sistema uma concertação de competências entre o STJ e o STF, porque ele diz naquele momento que a corte responsável por definir o precedente do sistema é o STJ, e não o Supremo Tribunal Federal. E isso é importante porque a gente tem aqui uma técnica que é extremamente relevante para a gente poder pensar em como solucionar o problema que a gente tem da zona de penumbra entre o STJ e o Supremo Tribunal Federal, na análise, principalmente porque a gente tem um problema da interposição simultânea, tanto do RESP quanto do RE. E aquela discussão que a gente tem das decisões dos tribunais de segundo grau, se aquela questão tem uma natureza infraconstitucional ou se tem uma abordagem constitucional, porque, pelas características, né, o desenho institucional, tanto do nosso federalismo quanto da nossa própria constitucionalítica, tudo a gente pode classificar e propor uma abordagem constitucional. E isso é complexo, porque a gente tem um estado de insegurança jurídica por um bom período de tempo para saber, qual vai ser a corte responsável por enfrentar esta questão. Vai ser o STJ ou o STF. Não raras vezes a gente tem conflito negativo de competência, o STJ diz que não é competência, porque, na verdade, é infraconstitucional, e aí a bola está contigo, o Supremo, e o Supremo diz, não, aqui é ofensa reflexa, na verdade, a STJ, a bola está com você, só que isso não acontece no intervalo de um dia. A gente tem anos aqui, na verdade, de discussão e de debate que geram uma insegurança jurídica, e aí como que a gente propõe soluções, como que a gente pode meditar sobre esse tema. Uma das ferramentas está aqui, nessa decisão negativa de repercussão geral, atribuindo os efeitos, na verdade, da negativa da repercussão geral, quando o Supremo entende, e cada vez mais deve se valer dessa técnica para dizer, de imediato, que aquela questão tem uma natureza infraconstitucional, e dizer, STJ, você vai decidir sobre esse ponto. E aqui é importante porque, ao Supremo, ao entender que aquela questão tem a natureza infraconstitucional, o STJ decide primeiro, a gente também propicia um tempo maior de maturação e de debate das possibilidades interpretativas para solucionar aquele problema jurídico. E o STJ ele decide a respeito daquela questão, forma um precedente a respeito dela, e, a partir desse precedente, que a gente propicia um diálogo com o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente não teria, e, obviamente, aqui não é uma solução mágica, que a gente ainda
não soluciona todos os nossos problemas, mas a gente teria um compasso, um ajuste fino nesse compasso, em que o STJ decidiria a respeito da própria interpretação conforme. Por quê? Porque o STJ também é responsável pelo controle difuso. E o Supremo Tribunal Federal, depois dessa maturação, que também passou pelo próprio STJ, em um momento subsequente, a partir de um RE que seria interposto da decisão do próprio STJ, ele debateria sobre essa questão, mas o diálogo aqui se daria entre o STJ e o STF por meio de precedentes, e não de uma interposição simultânea conjunta de recursos e todas essas consequências negativas no sistema que a gente encontra a partir do desenho institucional, tal como ele vem acontecendo. E aqui é interessante que, se a gente for olhar a estatística do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem 1.322 temas admitidos de repercussão geral. Desses 1.322, 434 teve negativo de repercussão geral, o que significa já um universo de 33%. Então, cada vez mais, e principalmente a partir de 2020, quando teve essa reforma regimental, que prescreveu um quórum de maioria absoluta, o Supremo Tribunal Federal vem negando a repercussão geral e dizendo que a bola está com o próprio STJ. Aí, aqui, um ponto que é importante mencionar, que quando assim o Supremo age, ou seja, tem essa decisão da negativa, ele, na verdade, ele não nega a dignidade constitucional daquele problema, imediatamente. Pelo contrário, esse não decidir e esse uso virtuoso do não decidir é, primeiro, para permitir esse ajuste de competências e também porque, em determinadas questões, ainda precisam de, até a partir também da premissa dos fatos constitucionais, questões constitucionais, precisa de um debate a mais, porque envolvem desacordos morais e razoáveis, e que esse tempo a mais de debate ele é importante para que depois essa questão chegue ao Supremo Tribunal Federal. E aí a gente evita a formação de precedentes imaturos por parte do STF a respeito de uma análise de questões constitucionais. Por quê? Porque também o STJ vai participar desse debate por meio da própria interpretação conforme que ele vai exercer. E aí a gente tem um controle de constitucionalidade posterior por parte do Supremo. E um outro ponto que conjuga aqui com essa questão, para poder aqui, continuar o debate, é a questão, tudo bem, se assim a gente tem essa redefinição, portanto, esse reajuste institucional em uma concertação e coordenação entre o STF e o STJ, enquanto cortes vocacionadas à formação de precedentes, a gente vai perguntar, tá, mas se o STJ ele definiu a respeito de uma determinada... O Supremo Tribunal Federal entendeu, não, aqui é uma questão, tem natureza infraconstitucional, atribui os efeitos negativos da repercussão geral, o STJ está contigo. O STJ decide. Depois de um tempo, essa questão muito provavelmente vai para o Supremo Tribunal Federal por meio desse diálogo de precedentes, por exemplo, via recurso extraordinário. Aí a pergunta é, se todo mundo teve que observar o precedente do STJ, se em um momento futuro o STF ele revê o posicionamento dele, porque aquela decisão ela tem uma natureza provisória, porque em momento subsequente o Supremo pode entender que tem a repercussão geral, e aí ele conhecer dessa questão e debater a respeito disso, falar... Se o STF agora vai decidir e vai formar esse precedente, como que vai ficar a situação de segurança jurídica para todo mundo que estava observando o precedente do STJ? Porque ele estava vinculado à observância daquele precedente, porque o próprio Supremo disse que a competência era do STJ. Se, no futuro, o Supremo assume essa competência, porque ele reconhece que agora tem uma repercussão geral e ele vai debater essa questão constitucional, como que a gente faz o ajuste para proteger a segurança jurídica e a confiança, a tutela, né, da confiança justificada dos jurisdicionados. E aqui entra um tema que é muito caro à professora Tereza, que é da própria modulação de efeitos, e que já foi objeto de temática de um painel próprio, mas é importante porque a gente precisa dessa conjugação da técnica da negativa da repercussão geral com a técnica da modulação de efeitos. Porque a partir do momento que o Supremo entende que agora a questão tem natureza constitucional ou repercussão geral, e ele assume esse debate e vai formar um precedente a partir dessa decisão, esse precedente, ele necessariamente vai ter que dialogar com o precedente do STJ e com a proteção da confiança justificada de todos que estavam observando aquela decisão do STJ. Então,
quando a gente pensa na técnica da modulação de efeitos e nessa proteção da segurança jurídica, não é só o Supremo olhando para o seu passado, mas o Supremo olhando para o seu passado, quando ele negou a repercussão geral, e para aquela corte que também teve a competência para formar o precedente, que foi o STJ. De modo que ele vai ter que assegurar, porque a gente tem aqui uma superação, a gente pode dizer que até uma superação de entendimento por parte do STF, ao reconhecer a natureza de uma questão constitucional e a repercussão geral, e aquela decisão do STF ter efeitos prospectivos, dali para frente. Por quê? Porque daí você consegue garantir uma dignidade institucional nessa concertação entre STF e STJ. Porque de nada adiantaria a gente pensar nesse diálogo por meio de precedentes dessa decisão da negativa da repercussão geral, se, quando o Supremo reconhecesse a dignidade constitucional daquela questão, ele entendesse que a formação do precedente dele não teria qualquer diálogo em termos de proteção da segurança jurídica com o que o STJ definiu. E aqui é interessante, por quê? Porque isso aconteceu, muito recentemente, no debate do tema 69, que quem é aqui da área de tributário vai lembrar que é a tese do século, que foi justamente a questão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, em que o Supremo Tribunal Federal, em um momento muito... Tudo bem que aqui tem muitas singularidades, particularidades, então eu não vou entrar em todos esses detalhes. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele, em um momento muito anterior, entendia que a questão era infraconstitucional. O STJ, então, tinha, inclusive, súmulas a respeito dessa questão. O Supremo, se eu não me engano, acho que foi em 2008, ele reconheceu a repercussão geral dessa temática, embora já tivesse um RE em debate, em julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, que não foi sobre a sistemática da repercussão geral, mas, em 2008, ele reconhece, se o Supremo reconhece que tem repercussão geral, ele já está dizendo, olha, isso aqui é uma questão constitucional, tem repercussão geral, e eu vou decidir sobre isso, desde 2008. No entanto, ao lado de como a gente não enxergava essa sistemática da atribuição de efeitos da repercussão geral para a decisão que reconhecia a natureza infraconstitucional, o sistema ele não funcionou de forma adequada. Por quê? Porque a Fazenda Pública ele entendia, ainda com a interposição de RE, o Supremo, em algumas decisões monocráticas, dizia que tinha natureza infraconstitucional. Então, essa questão também, de forma concomitante, estava ocorrendo no âmbito do STJ. O STJ decidiu, em 2016, inclusive, sobre a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido diametralmente oposto do que o Supremo decidiu um ano depois, por meio da repercussão geral. E aí a gente teve um estado de insegurança jurídica muito grande, porque a questão estava em trâmite, ou seja, estava em debate no STJ, no STF, em que a gente teve respostas distintas para ambos os casos, e sob a sistemática de técnicas de formação de precedentes. No STJ estava com a técnica do recurso repetitivo, e, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tinha um RE com repercussão geral reconhecida. Aí, qual foi o grande debate? Quem que a gente vai respeitar? Para o sistema. O sistema de... a segurança jurídica está onde? Está com quem? Eu, particularmente, entendo até para que caso estava, né? Porque a gente tinha alguns sinais em termos de proteção da confiança. Para o lado da sistemática dos próprios contribuintes, a partir do momento que o Supremo entendeu que tinha repercussão geral, mas vejo que esse debate ele só foi resolvido 4 anos depois que o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito, de 2017, por meio de embargos de declaração, num debate sobre a modulação de efeitos. E aí, que inclusive semana passada a STJ estava decidindo sobre isso, aí depois veio a questão de rescisórias, e aí a gente tem uma bola de neve como consequência desse não ajuste fino e o compasso acertado, nessa concertação e coordenação entre a STJ e a STF, enquanto cortes vocacionadas à formação de precedentes. E aí, um último ponto, para poder aqui encerrar, para a gente pensar, se é assim, se a gente tem essa realidade já institucional e da prática jurisdicional, e a técnica da modulação de efeitos e da repercussão geral assume essa relevância, a gente tem que pensar num devido processo legal, seja quando do julgamento da modulação de efeitos, porque os argumentos, quando do debate da modulação de efeitos, não são os argumentos de mérito. E aí a gente tem que saber como que a gente conforma o contraditório adequado, a respeito daqueles argumentos que não têm nada a ver com o RE que foi interposto 10 anos atrás. Os argumentos são, em regra, são outros, porque a gente tem, na verdade, outros fundamentos para justificar a técnica da modulação de efeitos.
Então, a gente tem que pensar, ali a gente tem que pensar numa participação adequada e como ter esse devido processo legal no julgamento a respeito da técnica da modulação. E um outro ponto é, na própria repercussão geral, ou seja, quando do debate a respeito, se determinada questão constitucional, se determinada questão tem natureza constitucional e se tem repercussão geral, a gente também precisa de um debate adequado. Porque se o Supremo Tribunal Federal, com a decisão de negativa, vai dizer que ali não é o momento para ele debater, porque vai ficar para o próprio STJ, a gente tem que ter uma participação adequada. Até para a gente realmente poder marcar essa decisão como uma decisão de precedente, como de precedente negativo. Talvez não seja o melhor nome, mas é negativo no sentido porque você está dizendo, ó, a competência não é minha, vai ficar com a STJ. A gente tem que ter uma participação adequada para marcar isso em termos de sinalização de confiança. Porque muitas dessas decisões que atribuem essa natureza, reconhecem a natureza infraconstitucional de uma questão, elas se dão em decisões monocráticas ou da turma, e aí a gente tem um estado, continua esse estado de insegurança, porque fica atomizado, fica pulverizado. Então, a gente, para completar a reflexão a respeito desse quadro, pensar nessa participação adequada das partes e do próprio amici curiae, na definição, no julgamento da repercussão geral, que é também uma inovação institucional muito recente. É uma emenda regimental de 2023, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a sustentação oral no julgamento da repercussão geral, se for a hipótese de repercussão geral em razão de confirmação, de reafirmação de jurisprudência. Só na hipótese de reafirmação de jurisprudência que teve essa emenda regimental, em 2023. Que, na verdade, foi uma resolução até, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que ampliar isso para todas as esferas do debate da repercussão geral, porque ela assume uma característica de um filtro que é extremamente relevante para o nosso sistema. E, com isso, eu deixo aqui essas reflexões para a gente poder debater. Mais uma vez, agradeço enormemente o convite à BDP e faço aqui, em nome do nosso querido presidente, o amigo Osmar. Obrigado, Paula. Maravilhosa exposição. Não poderia, claro, a gente sabe que é muito difícil nominar todos, mas eu não posso deixar de registrar que, além desse nosso público hoje, né, a sala lotada, com limitação, inclusive, de entrada, né, a presença aqui de queridos amigos e grandes professores, né, estudiosos do tema, enfim, nominar alguns apenas, professor Márcio, professor Eduardo, professora Ana, professor Humberto Dalla, professor Marcos, o professor Krasuski, o professor Sandro e outros tantos que estão aqui nos prestigiando com a presença hoje. Professora, agora, então, professora Paula, brilhante exposição, eu passo a palavra, então, à professora Simone, para as suas considerações. Obrigado. Obrigada, professor Osmar. Primeiro, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui, nessa casa, né, que nós frequentamos sob esse clima de Curitiba há tantos anos, né, Paula? Nesse clima autêntico aqui. Essa aqui, para quem não é da casa, essa é a sala da memória. Então, além de tudo, ela traz várias outras memórias, né? Depois vocês vão poder ver. Tem fotos do prédio da faculdade em diferentes momentos importantes da história do país. E é sempre bom estar aqui e relembrar também qual é a nossa responsabilidade estando aqui, né? E qual é a nossa responsabilidade estando ao lado de personagens que escreveram a história do direito processual, né? Eu comentei com a minha amiga Paula Pessoa que nós estaríamos aqui ao lado de um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Importantíssima faculdade no país, e do lado de uma lenda do processo civil, o professor Nelson Neri. Quero dizer, professor, que não. Eu fui estagiária na Universidade de São Paulo, numa das varas da Fazenda Pública, em São Paulo. Minha chefe, na época, a doutora Maria Gabriela Pavlopoulos Paolonzi, que, por sua vez, havia sido aluna do professor Nelson Neri e estagiária da doutora Rosa Neri. Então, é claro que o nosso livro de consulta de comentários de processo civil era, né, os comentários do professor Nelson e da professora Rosa Neri. Então, a gente bebeu dessa fonte e é uma alegria enorme estar aqui nessa mesa, aqui, coordenados pelo professor Osmar Paixão, que é fruto do tempo que nós estivemos em Brasília, né, Paula? A Paula ainda hoje está, eu estive convocada por um período,
e tive contatos acadêmicos ali com o professor Osmar no âmbito do IDP e eventos acadêmicos. Então, é um prazer renovado estar aqui e estar diante de colegas e amigos queridos e ex-alunos do IDP e tanta gente com quem a gente teve trocas aqui, né, Luiz, na universidade, né, Maurício, com o professor Sandro, com tanta gente assim. Bom, então, e claro, né, os nossos homenageados, não podia deixar de dizer, a professora Tereza Didi Arruda-Alvim, né, com quem nós aqui do processo na Federal temos um diálogo franco, aberto, para qualquer momento, para qualquer dificuldade, sempre está ali, um batendo na porta do outro. É um prazer enorme ter uma interlocutora da altura dela. E o nosso querido professor, orientador, professor Marinoni, com quem tivemos já debates acalorados, mas sempre frutíferos, né? E na concordância ou na discordância nós crescemos com ele. Então, para a gente receber essa homenagem para o professor Marinoni e para a professora Didi aqui em Curitiba é muito legal, é especial. O nosso tema aqui, né, do nosso painel é repercussão geral. Eu pensei, uau, do lado dessa gente tão poderosa que vai estar aqui na mesa, eu preciso pensar em alguma coisa que possa trazer o interesse das pessoas que vão vir nos assistir. E aí eu pensei, né, já que o tema geral, o pano de fundo das nossas jornadas são precedentes, em trazer um caso concreto, para procurar com ele ilustrar como o Supremo tem, através da repercussão geral, escrito a história do direito constitucional brasileiro e dando uma resposta ao grande questionamento ao sistema de precedentes, que é a flexibilidade, a medida da flexibilidade de um precedente. Como nós podemos seguir na nossa história de escrita da história do direito constitucional, fazendo uso de um sistema de precedentes de forma racional, de forma humana, de forma como o nosso Estado de Direito, que pede repaginação, reformulação, permite e determina. Então, eu escolhi um tema que, coincidentemente, também toca com a jurisdição, que tem me afligido no trabalho e que, portanto, também me fez pensar, que é um julgamento recente que puxa um precedente anterior sobre gravação ambiental no âmbito eleitoral. Então, isso foi julgado esse ano, 2024, mas isso remonta a um precedente lá de 2009, quando o Supremo começou com apreciar primeiro se o recurso extraordinário tinha repercussão geral, para então examiná-lo no mérito. E, naquela época, o recurso especial, olhem só pelo número, né, para a gente ver como a fila andou. O número era o 583.937. Agora a gente já está no 1 milhão, né? Estamos lá na frente. Lá naquele RE, lá em 2009, relator ministro Peluso, então, o Supremo recebeu um recurso extraordinário tirado de uma ação penal, que tratava de uma acusação pela prática de um crime de desacato, e a pessoa acusada tinha uma gravação ambiental que ela queria usar como prova. O Supremo selecionou aquele caso, reconheceu repercussão geral e decidiu da seguinte forma: olha, essa gravação ambiental, ela não é uma interceptação. Para começar, ela é uma gravação entre dois interlocutores. É a gravação por um interlocutor sem o conhecimento pelo outro. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gravação ambiental ela é análoga à gravação telefônica. Se para a gravação telefônica nós temos precedentes que eu, Supremo, estou chancelando, porque considero corretos, dizendo que a gravação por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é lícita, a gravação ambiental é lícita. Também porque, e esse é o grande argumento de fundo, é admissível uma prova oral a respeito dessa fala, desse diálogo que foi captado. Então, se a prova oral é admissível,
não vejo fundamento para não admitir a prova documentada que corrobora a prova oral. Além disso, fazer uso dessa prova que corrobora a prova oral é algo que faz parte do direito ao contraditório, à ampla defesa. Resultado, tese, para fim de repercussão geral, é admissível o uso no processo, é lícita essa prova, o uso da gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, e, em casos posteriores, não só por um dos interlocutores, mas também por terceiro que presenciou aquela conversa. No caso do telefone, só tem uma pessoa de cada lado da linha, né? Mas, na gravação ambiental, um terceiro pode ter gravado uma conversa. E julgados posteriores do Supremo reconheceram, e aí o Supremo também exerce jurisdição em matéria de habeas corpus, no criminal, né? Exerce jurisdição ordinária para mandado de segurança, por exemplo, contra ato do CNJ. Em outras oportunidades, o Supremo invocou aquele julgado de 2009 para dizer a gravação é análoga por terceiro. Então, num caso concreto que ela chegou, por jornalista que captou ambientalmente algo que se passava numa repartição pública para tutelar um direito de alguém que estava, em tese, sendo violado. O uso dessa gravação no processo, tanto no processo penal como no processo civil, administrativo, sancionatório, é lícita. E, assim, era o entendimento constitucional dessa questão, até mais ou menos agora há pouco. Mas, no âmbito eleitoral, nós tínhamos uma situação não bem digerida pelas cortes eleitorais, inclusive pelo TSE. Né? Então, não sei se alguns aqui talvez estejam exercendo a advocacia eleitoral agora, né? Nós sabemos que o TSE preza muito, a Justiça Eleitoral preza muito pela não surpresa. Então, aquele RE de 2009, tá? Quando a Justiça Eleitoral julgava casos sobre o pleito de 2008, anterior, ele dizia, o Supremo veio a decidir essa questão. Mas, logo antes, isso não estava definido. Então, considerado o contexto da litigiosidade do processo eleitoral, não vamos admitir essa prova como lícita. Então, não é uma inobservância do precedente do Supremo. Até 2008 não é lícita, depois passa-se a aplicar o precedente do Supremo. Muito bem. Mas ainda vinham argumentações sempre no sentido de que aquela prova, no âmbito litigioso e, às vezes, pouco ético dos debates pré-eleitorais entre candidatos, entre adversários políticos, poderia gerar uma gravação ambiental de baixa qualidade probatória. Né? Então, a dificuldade que se encontrava é uma situação em que algo ainda não gravado leva a uma provocação para que, então, a partir do momento em que começa a gravação, algo venha a ser dito e descontextualizado. Muito bem. Então, sobre isso, o Supremo não havia deliberado expressamente naquela oportunidade anterior. E o que se vinha debatendo na Justiça Eleitoral era uma possibilidade de corrosão daquele precedente do Supremo. E a Justiça Eleitoral vinha aplicando o precedente do Supremo, mas colocando em dúvida a qualidade daquela prova, e até que, em 2024, acabou sendo admitido no Supremo o RE 1.040.515, né? Dobrou o número. De 2009 era 500 e tantos mil, agora é 1.140.515. Do que se tratava ali? Né? Uma ação de impugnação do mandado eletivo, AIME, né? Uma demanda cível no âmbito eleitoral, em que
a pessoa, o candidato, procurava argumentar que aquela gravação feita contra ele não deveria ser admitida. E essa questão veio a ser levada ao Supremo nesse RE, que, então, teve a repercussão geral conhecida e foi julgado agora, em maio de 2024. Foi uma oportunidade, que era o que esse candidato queria, de se traçar uma distinção, né? Era o que se argumentava. Sequer se pretendia uma revogação do precedente anterior, um overruling, né? Isso era um passo que sequer o recorrente procurava dar. Ele procurava traçar a distinção, e essa questão foi levada ao Supremo. E aí, para alguns pode parecer surpresa, para quem advoga no âmbito eleitoral não era tanto uma surpresa assim, por conta dessas resistências, né, que a gente está falando aqui. E o relator ministro Toffoli leva um voto ao plenário, reconhecendo a ilicitude daquela prova no âmbito eleitoral e traçando a distinção, sob 2 argumentos principais. Um primeiro, e daí eu vou trazer as aspas dele aqui, no sentido de que a gravação ambiental num espaço privado, aspas, reveste-se de intenções espúrias e deriva de um arranjo prévio para a indução. Percebam que esse argumento vira a chave, né? Não é que a prova, como antes a gente imaginava, é admissível e nós vamos discutir a qualidade dela e os efeitos que ela deve produzir. Não, a presunção aqui é do contrário. A prova vinda numa gravação no espaço privado, no ambiente eleitoral, pré-campanha, ela é ilícita, porque nós agora estamos adotando, para esse contexto, uma presunção de que ela é feita de má-fé, de que ela é uma provocação de algo que não reflete aquilo que era o real contexto da gravação. Esse é o primeiro argumento. O segundo é o de primazia da soberania popular. Então, o que está em questão, né, na ação de impugnação do mandado eletivo? Cassar o mandado da pessoa que foi eleita pela maioria. Aí, de modo que o segundo argumento trazido no voto do relator é de que apenas provas, aspas, robustas e legítimas poderiam afastar a, aspas, primazia do aproveitamento do voto. Então, com isso, a maioria, que acabou seguindo o relator, fecha essa questão e estabelece essa distinção para a gravação ambiental no contexto privado eleitoral. O que foi excepcionado, né? O que foi dito? Isso se aplica para ambientes com expectativa de privacidade, né? Então, uma gravação num comício público não tem essa expectativa de privacidade. Havendo expectativa de privacidade, o que deixa um espaço para decisão, né? No caso concreto, uma reunião de partido político tem essa expectativa, isso está com a Justiça Eleitoral. Havendo essa expectativa, o Supremo admitiu essa distinção. Muito bem. Então, e aí a gente entra numa questão sobre maioria, porque a maioria dos ministros aderiu ao voto do relator, mas aí a gente pode ver uma sinalização em 2 votos que, na conclusão, estiveram de acordo com o relator, mas trouxeram mais argumentos. Então, o ministro Gilmar Mendes vem e traz um importante argumento de que, de 2009 para cá, nós tivemos a evolução do direito à privacidade. Nós tivemos debates no mundo sobre dados pessoais. Nós tivemos, no Brasil, a edição da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a perspectiva passa a ser não só da violação da privacidade daquele particular que está sendo gravado ali, mas de um desestímulo que o sistema jurídico dá a vivermos em uma sociedade vigiada. Então, acendeu um sinal de alerta que, embora num voto que apenas um ministro manifestou esse argumento, mas sobre o qual os outros ministros não foram perguntados, acenou com a possibilidade de esse argumento voltar no futuro para o Supremo. O ministro Alexandre de Moraes ainda trouxe
uma outra questão bastante importante que os penalistas devem saber, que é que o pacote anticrime trouxe a possibilidade excepcional do uso de gravação ambiental, desde que autorizada por juiz previamente, cumpridos certos requisitos. Exceto para fim de defesa em processo penal. Esse fundamento não foi bem discutido ainda a fundo, porque essa alteração do pacote anticrime ela veio no Código de Processo Penal. Como nós lidamos com isso no âmbito cível? Mas essa questão já foi iniciada, é um debate a amadurecer ainda, que seria, né, nas perspectivas dos votos dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, um acréscimo de fundamento. Mas ambos, todos, consideraram que eram fundamentos bastantes, eram razão de decidir bastante para aquela distinção, os fundamentos trazidos pelo relator. Então, o que nós temos aí? O Supremo não procedeu a um overruling, ele manteve em vigor o precedente de 2009. Então, em geral, gravação ambiental é uma prova lícita, aquela prova que vem para corroborar uma prova oral que pode ser produzida. A qualidade dela, se ela obedeceu à cadeia de custódia, se ela foi cortada, se ela foi descontextualizada, isso está sujeito a ser problematizado no caso concreto. Mas ela é admissível. Exceto os casos clássicos, não é, de sigilo profissional, por exemplo. O médico não pode gravar consulta com o paciente, o psicólogo não pode também, o padre, confidente, não pode. Muito bem, isso está fora. Mas, em geral, aquele precedente permanece em vigor. A distinção expressamente feita pelo Supremo é para casos passados no contexto do processo eleitoral, de campanha eleitoral. Nesse ambiente, com a expectativa de privacidade, essa prova de gravação ambiental não é admissível para uso em processo judicial. É uma prova inadmissível. Quem quiser provar alguma coisa que aconteceu, que foi captada na gravação, tem que vir com outro meio de prova, tem que produzir a prova oral, tem que produzir a prova de outra forma. E, para além dos casos objeto da distinção, o Supremo trouxe, nesse julgamento, as razões de decidir para a distinção. Então, o que está em aberto para exploração pelo intérprete, né? Nós poderíamos pensar, por exemplo, em outros casos de acirramento de ânimos, de uma tensão. Nós poderíamos pensar, por exemplo, no âmbito cível, em casos de alienação parental. Então, uma gravação ambiental feita no ambiente doméstico, com expectativa de privacidade, talvez ela também possa ser objeto dessa distinção e ser vedado. Ou não, porque aí o que é que está em jogo? Porque daí não se trata de primazia do direito ao voto, mas, às vezes, de argumentos que não foram explorados pelo Supremo, como, por exemplo, a prioridade da criança, né, os direitos da criança que podem ter sido captados por aquela gravação ambiental. O que o Supremo fez com essa distinção, portanto, foi estabelecer uma distinção expressa e postergar para amadurecimento casos similares aos daquela distinção, e que, portanto, podem estar sujeitos a também uma distinção, né? De modo que seria mais consentâneo com a escrita da história da Constituição pelo Supremo, em outros casos, operar também a distinção do que aplicar aquele precedente. Bom, gente, basicamente, esse caso nos traz isso, né? O Supremo, assim, embora ele não lide com as palavras que a teoria dos precedentes lida, até porque muitas são em inglês, né? E não faria parte dessa política de linguagem simples, mas o Supremo mantém precedente, nega o overruling, opera distinção, traz razões de decidir para a distinção e faz sinalizações a respeito de outros argumentos não necessários, nesse caso, que não integram, portanto, as raciones decidendi aqui, mas que podem vir a integrar em casos futuros.
Então, pessoal, isso para dizer que esse é um caso que o Supremo em que se oportunizou numa segunda repercussão geral sobre um assunto já objeto de repercussão geral anterior, que o Supremo voltasse ao assunto e discutisse amplamente sobre como aquele assunto deve evoluir na história do nosso direito constitucional. Em conclusão, a repercussão geral aqui teve um resultado positivo, frutífero, né? Ela mostrou a que veio, ela permitiu que o Supremo dissesse claramente, num âmbito em que a gente está diante de um exame de caso concreto que ilustra como se decidir. Então, trata-se de precedente em sentido próprio, não é algo em abstrato, é em concreto, permitiu que o Supremo também reconhecesse o papel dos outros operadores do direito, porque questões assim não vão sempre estar a ser decididas pelo Supremo, mas pelas instâncias ordinárias, né? Eu sei que há muito material sobre como o Supremo faz isso também em reclamação. Eu acho que o professor Luiz Krasuski já escreveu sobre isso, lindamente, é claro. A professora Patrícia Perrone, né? Então, reclamações oportunizam isso também ao Supremo, refinar a sua compreensão, aprimorar a sua compreensão. Mas um segundo recurso extraordinário com repercussão geral eleva a publicidade daquela discussão de uma forma única, né? Então, me parece que o Supremo, tendo a oportunidade de verticalizar essa discussão num recurso extraordinário com repercussão geral, é o melhor cenário, é o modo como o Supremo desempenha à perfeição o papel que lhe foi confiado. Se no mérito foi bem ou não, aí a gente pode discutir, né? Mas é um formato que atende à função que é dada ao Supremo pelo nosso ordenamento jurídico. Então, isso para dizer que esse nosso painel de repercussão geral, ele é um tema de grande valor assim, para o modo como administramos o direito no nosso país, né? E, com isso, eu devolvo a palavra ao professor Osmar. Agradeço novamente a possibilidade de estar aqui nessa mesa brilhante e ansiosa pelos debates, pelas perguntas, pelo Day After. Professora Simone, obrigado, belíssima exposição. Passo a palavra agora ao professor André Roque para as suas considerações. À vontade. Agradecendo mais uma vez nos honrar com a sua presença. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, né, nesse painel, dividindo com tantos ilustres professores. Começo pelo professor Osmar, que preside essa mesa, professor Nelson Neri, cujas obras eu já tive a oportunidade de estudar desde a graduação, professora Paula, professora Simone. Também gostaria de registrar a presença de vários colegas aqui, não vou conseguir falar de todos, evidentemente, mas falo dos meus colegas de UERJ, professor Aloysio Mendes, professor Humberto Dalla, professor Márcio Faria, com quem eu fiz doutorado, professor Sandro, com que foi meu colega na Faculdade Nacional de Direito. Bom, eu vou, sem mais delongas, ingressar no meu tema. E quando eu pensei nesse tema, né, repercussão geral. Repercussão geral, evidentemente, é um tema muito importante dentro dessa sistemática geral de precedentes, que é um tema muito caro aos professores homenageados dessas jornadas, professora Tereza, professor Luiz Guilherme Marinoni. Mas eu fiquei pensando o seguinte, bom, eu estou numa mesa com tantos professores e, provavelmente, muitos deles irão falar antes de mim, como não ser repetitivo, como não falar o mesmo que outras pessoas falaram de mim. Então, eu busquei pegar um problema bastante específico que tem se observado na prática da repercussão geral, né, e que deu origem a esse título, que está aqui no slide, né, e que alguém pode dizer, bom, o professor André Roque ficou louco, porque o título é "Falta de repercussão geral pode levar à negativa de segmento de um recurso especial?" Não, o professor André Roque ele escreveu errado, era recurso extraordinário. Não, vou colocar o problema
E o que acontece? Passou. O que acontece? Eu vou partir aqui de algo que até, inclusive, a professora Paula falou, que são as chamadas zonas de penumbra, né? Nós temos zonas de possível superposição na atuação do STJ e do Supremo. Então, o que pode acontecer numa situação real? A parte, ela interpõe um recurso especial, vejam bem, especial, não extraordinário. E, por ocasião do juízo de admissibilidade, o tribunal de origem, ele detecta que aquela questão é uma questão sobre a qual o Supremo já se manifestou. Claro, com outro viés, com viés constitucional, mas o Supremo já se manifestou sobre aquela mesma temática. E aí a pergunta, será que no juízo de admissibilidade seria possível se considerar que, olha, como essa questão, a questão de fundo, o Supremo já se pronunciou, e se pronunciou no sentido de que aquela questão não teria repercussão geral, que no juízo de admissibilidade fosse negado o segmento sob o fundamento de que não há repercussão geral? Então, ou seja, no fim das contas, né, vai se utilizar um tema da repercussão geral, ou melhor, um tema em que se afirmou que não houve repercussão geral, para, ao fim e ao cabo, negar seguimento a um recurso especial. Eu coloquei aqui o trecho de uma decisão em que isso já aconteceu, então, na verdade, não é algo que eu tenha inventado, isso tem acontecido. Então, por exemplo, um caso de alegação de violação ao 489/1022, que é uma alegação talvez a mais comum, né, o feijão com arroz do contencioso civil, né, alegar a violação a esses artigos, porque foram rejeitados, na ótica do recorrente, de forma indevida, os embargos de declaração. E aí o tribunal considera o seguinte, que existe o tema da repercussão 339, que é um tema em que o Supremo Tribunal Federal considerou que não havia repercussão geral, e, de acordo com esse tema, está ali na decisão, né, o artigo 93, inciso 9, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado. Então, por essas mesmas razões, né, no juízo de admissibilidade, entende-se que essa questão se aplica à violação ao artigo 489 e 1022 e se nega seguimento, veja, não se inadmite, se nega seguimento a um recurso especial. Bom, isso, então vamos primeiro falar assim, será que isso seria possível ou não seria possível? Né? Vou colocar o meu posicionamento, claro, meu posicionamento é de que, em primeiro lugar, a repercussão geral é um requisito do recurso extraordinário, não é do recurso especial. Então, vejam, quando se faz uma petição de recurso especial, o advogado, naturalmente, ele nem vai abrir um item para demonstrar repercussão geral. Claro, isso pode mudar quando vier a ser regulamentada a emenda 125, a gente vai até tratar disso, mas, no atual momento, o advogado ele não vai fazer essa fundamentação. Até porque o STJ tem entendido que essa emenda 125, que previu a relevância da questão de direito federal, ela depende de uma lei regulamentadora para que se produzam os seus efeitos. Então, atualmente, não se tem exigido essa demonstração em sede de recurso especial. Então, até por uma questão de ausência de previsão legal, a meu ver, de legislata, isso não seria possível. Mas há um outro ponto que tem que ser considerado, que é o fato de que essa inadmissão, ela funciona, por essa razão, ela funciona como se fosse uma decisão surpresa. Né? Há um problema de contraditório aqui. Ainda que fosse possível se entender, olha, mas tem um artigo no Código de Processo Civil, que é o 1032, no sentido de que, olha, o relator no STJ, ele pode entender que o seu recurso especial tem matéria constitucional. Tudo bem, só que no 1032 há uma preocupação em preservar o contraditório, porque se dá, antes de se determinar a conversão e se determinar a remessa para o Supremo, se dá a oportunidade do recorrente, no prazo de 15 dias, não só demonstrar repercussão geral, não só demonstrar que aquele recurso, do caso concreto, ele preenche os pressupostos de um recurso extraordinário, como até ajustar a sua argumentação a uma argumentação constitucional.
né? Então, há uma previsibilidade. Quando se faz essa conversão surpresa, há uma violação, uma vulneração ao princípio do contraditório. Ou seja, o recorrente ele é surpreendido. Ele traçou a linha de argumentação, não pensou em repercussão geral e, de repente, viu-se deparado com um problema de falta de repercussão geral que sequer havia sido imaginado, porque pensado para recursos extraordinários e não para recursos especiais. Bom, e o que vai acontecer quando for regulamentada a emenda constitucional 125? Né? Aí, quando essa emenda constitucional for regulamentada, passaremos a ter, para o recurso especial, também a exigência do requisito da demonstração da relevância da questão federal. Mas, ainda assim, essa conversão surpresa ela não me parece possível, ainda aqui pela questão do contraditório. Ou seja, claro que, dependendo dos termos em que essa lei vier a ser editada, pode até ser possível essa conversão. Não, aí a gente está... Dizer que não é possível, a gente está fazendo um exame de futurologia. Mas tem a questão do contraditório, ou seja, o mínimo que se deveria fazer, nesse caso se entenda, olha, o recurso especial, no fundo, ele trata de uma matéria constitucional que não tem repercussão geral. É previamente intimar o recorrente para se manifestar sobre essa questão. E aí, claro, após essa manifestação do recorrente, aí sim vai se tomar a decisão que o órgão responsável pela admissibilidade entender adequada. Então, essa é uma preocupação que eu coloco em termos de não surpresa, até, né, para remeter uma fala da professora Simone, que falou da justiça eleitoral, preocupação com a não surpresa, e a gente tem preocupação com a não surpresa em outras esferas, e acho que essa é uma esfera importante também, a esfera do juízo de admissibilidade. Agora, resta, né, uma última pergunta que fica em aberto, que é a seguinte, e aí essa talvez seja especialmente endereçada para os advogados que estão aqui. Beleza, eu tive um recurso especial, ele foi inadmitido, né, com base nessa conversão surpresa, ou melhor, inadmitido não, negado o segmento, né, com base no 1030, inciso 1 do CPC, e aí eu tenho essa decisão. E aí, qual é o problema? O problema é, qual é o recurso cabível? Né, eu fico num grande problema, porque se eu considerar que houve uma negativa de segmento com base no 1030, inciso 1, o recurso cabível seria o agravo interno. Mas eu não deveria ter sido colocado nessa situação, porque, afinal, não foi uma negativa de segmento com base num repetitivo, foi com base numa suposta ausência de repercussão geral, cujo requisito, atualmente, não é exigido para o recurso especial. Então, será que eu devo interpor o 1030, atentando ao dispositivo, ou deveria dizer, não, houve uma aplicação indevida da repercussão geral, eu vou ainda assim interpor o agravo em recurso especial para o STJ, porque o STJ reconhecerá que aqui houve uma aplicação indevida da repercussão geral, não poderia ter sido obstado o meu acesso ao Superior Tribunal de Justiça. Bom, antes de eu dar uma resposta para isso, para essa difícil situação, entendo que esse é um caso de fungibilidade recursal. Okay? Porque temos uma situação de dúvida objetiva aqui. No fundo, aplicamos uma sistemática de repercussão geral que não era para ter sido aplicada para esse tipo de recurso. Então, me parece que qualquer que seja o caminho, deveria se abrir espaço para uma fungibilidade recursal. Então, se o advogado interpõe o agravo interno e se entende que o recurso era o agravo em recurso especial, muito bem, que se receba como agravo em recurso especial e se encaminhe para o STJ. E o contrário também. Se o advogado interpuser o agravo em recurso especial e se entender que o recurso correto era o agravo interno, que se receba como agravo interno e, claro, vai se devolver ao tribunal de origem, porque, afinal, quem é o competente para apreciar esse agravo interno é o órgão colegiado no tribunal de origem. Bom, até aqui eu fiquei em cima do muro, né? Eu não dei resposta para isso. O que eu faço nesse tipo de situação? Bom, eu tenho um lema, que é o seguinte lema: eu adoro divergência doutrinária, desde que seja no prazo processual dos outros. O que eu quero dizer com isso? Bom, se eu tiver
um recurso especial que foi inadmitido por outros fundamentos, então ele foi inadmitido por isso, por uma suposta falta de repercussão geral, mas também teve súmula 7, falta de pré-questionamento, aqueles motivos clássicos, a situação fica mais fácil para mim. Eu vou pelas duas vias. Eu vou interpor o agravo em recurso especial e não vou deixar de atacar a questão da repercussão geral que foi indevidamente aplicada, mas também não vou deixar de interpor o agravo interno. Então, alguma dessas duas vias vai ter que ser necessariamente conhecida. Só que a situação fica mais difícil quando esse foi um único fundamento, né? Eu não vou poder interpor dois recursos, porque aí vai se dizer, não, o segundo recurso não poderia ter sido conhecido porque se interpôs o primeiro. Então, aqui eu tenho uma situação de maior dificuldade e aqui eu preciso escolher. O que eu escolheria, eu iria pela questão do dispositivo, ou seja, eu, particularmente, iria de agravo interno nesse caso, buscando que o colegiado do tribunal local afastasse essa sistemática da repercussão geral, sob o fundamento de que esse não é um requisito para o recurso especial. Agora, temos um último trunfo aqui que pode acontecer. Né? Pode ser que o órgão colegiado negue provimento ao agravo interno. E eu tenho um problema nessa situação. Eu acabei tendo meu acesso obstado ao Superior Tribunal de Justiça, e mais, de uma forma indevida, com a aplicação de uma sistemática que não é própria do recurso especial. Então, me parece que essa é uma situação que abriria espaço, embora a gente saiba que é um caminho muito difícil, o STJ tem alguns precedentes, não nesse caso específico, que é bem peculiar, mas em outras situações de desprovimento de agravo interno, negando essa via, mas eu buscaria também, se não desse certo, a via da reclamação, sob o fundamento aqui de usurpação de competência. Não é uma simples aplicação, eu quero rever que tinha repercussão geral, e não. Eu estou dizendo que nem tinha que ter aplicado a repercussão geral, porque, afinal, esse não é um requisito para o meu recurso especial, fora a questão da violação ao contraditório, etc., etc., etc. Então, essas são algumas questões que eu queria colocar para vocês, para reflexão, sem antes deixar de apontar duas coisas. Primeiro, a presença da professora homenageada, de uma das professoras homenageadas, Tereza Rodalvin, aqui, não poderia deixar de registrar a sua presença. E a segunda coisa também é dizer que a repercussão geral ela é um instrumento essencial, né, para preservação do Supremo Tribunal Federal como uma corte de precedentes, para racionalização da jurisdição, né, até não poderia deixar de observar que é um instituto que tem alguma inspiração no direito americano e direito de outros países, e, enfim, também aproveito a oportunidade para falar que, com o encerramento desse painel, haverá um lançamento de um livro que eu escrevi com outros dois professores sobre o processo civil nos Estados Unidos, e que a gente trata do direito norte-americano, mas sempre olhando para o processo civil brasileiro. Mas eu gostaria também de dizer que a repercussão geral ela é um instituto de essencial importância, mas precisamos estar sempre olhando para que ela seja adequadamente utilizada, né, para que a gente não acabe, digamos, utilizando-a em situações que não deveriam ser utilizadas, ou de uma forma equivocada, porque isso acaba gerando efeitos colaterais que não são desejados dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. A preocupação é sempre o aprimoramento, e acredito que essa minha exposição possa, enfim, levar alguma reflexão sobre essas questões. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, e devolvo a palavra ao presidente da mesa, professor Osmar. Professor André, obrigado pela magnífica exposição. E, aproveitando a presença da professora Tereza Rodalvin, eu queria pedir a todos uma salva de palmas por essa merecida homenagem. Por tudo que fez, faz e fará por todos, né, pelo direito, e por todos nós aqui presentes, essa magnífica homenagem.
Agora, para concluir o nosso painel, depois eu farei rápidas observações, eu passo a palavra ao nosso querido professor de todos nós, professor Nelson Neri, para a sua exposição, agradecendo mais uma vez o ter aceitado o nosso convite e estar aqui dividindo a mesa conosco. Obrigado, professor. Tem a palavra. Bem, boa tarde a todos. Querido presidente do nosso painel, professor Osmar Paixão Cortes, é um prazer imenso estar aqui nessa mesa, dividindo-a com a professora Paula, a professora Simone, o professor André Roque, e sob a presidência do Osmar, nosso querido amigo, saudade daqueles tempos da PUC São Paulo, né, onde privamos algum tempo a respeito do nosso doutorado, lá o Osmar brilhou, como sempre, lá na PUC São Paulo. E eu queria agradecer muito o IBDP pelo convite que me fez para estar aqui na 15ª Jornada de Processo Civil. Eu acho que eu participei desde a primeira. As primeiras eram em Brasília, né, por conta do presidente da altura, o Petrônio Calmon, mas aí depois foi diversificando. Então, para mim é uma honra participar dessa homenagem à minha querida Tereza Rodalvin, a Didi, e o professor Luiz Guilherme Marinoni, né, desta casa. Então, o professor Marinoni, conhecido de todos nós, uma produção de direito processual civil fantástica, não só na quantidade, mas na qualidade também. O Marinoni é realmente um marco na história do processo civil brasileiro, e o Paraná está de parabéns por ter alguém daqui do Estado com a capacidade e estatura do professor Luiz Guilherme Marinoni. A professora Tereza Rodalvin, eu nem sei se eu posso falar dela, porque tudo que eu vou falar vocês poderiam entrar com uma exceção de suspeição, né? Agora não é mais exceção, agora fazem contestação também, mas toda suspeição, porque nós somos amigos há muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar com o pai dela, a professora Rodalvin, logo que eu saí da faculdade. E então a Didi estava fazendo a faculdade. Você estava saindo ou entrando? Eu estava saindo, ela estava entrando na faculdade. Então ela vinha com as ideias da faculdade, discutir e tal, etc. E nós, lá no escritório, nós almoçávamos com o professor Rodalvin na casa dele. E a Didi ia lá nos almoços discutir direito, como se ela fosse já uma advogada, formada, tal, metida. Mas ela era mesmo, era boa, não, desde aquela época. E, então, foi uma convivência muito proveitosa, gostosa. O Eduardo Arruda-Alvim, o irmão dela, que está aqui, o professor Eduardo Arruda-Alvim, que eu conheci, ele era mais novo, é mais novo que a Didi, e eu conheci o Eduardo literalmente de calça curta, não sei se você lembra, né? Viajávamos junto para Ubatuba, Rio de Janeiro, etc. Então, a minha convivência com a família Rodalvin foi muito, digamos assim, intensa. Décadas se passaram e minha família, com a família do professor Rodalvin, Tereza, Eduardo juntos, e a Tereza mãe também, passamos décadas Réveillon juntos, onde quer que fosse. São Paulo, Guarujá, restaurante, minha casa, a casa dele. Então, uma convivência assim bastante intensa, gostosa. Quando eu estava fazendo meu doutorado na Alemanha, Tereza mãe e o professor Arruda-Alvim estiveram lá, né, para ver se eu estava lá mesmo fazendo o doutorado. Isso, a Didi ficou com as minhas 4 turmas. A Ana Luísa, na exposição dela de ontem, mostrou uma foto. Não sei se vocês viram. Estava lá, professor Arruda-Alvim, professora Tereza Alvim, mãe, e as minhas 3 filhas. É uma foto lá na Alemanha, em Erlangen, na nossa casa lá na universidade. E o professor Arruda-Alvim é meu padrinho de casamento, né, além de tudo. Quer dizer, foi meu orientador no mestrado, doutorado, presidiu o meu concurso de livre docência, presidiu meu concurso de professor titular na universidade, ou seja, participou de todas as etapas da minha vida acadêmica, né? E eu estou casado com a Rosa há 44 anos.
antes de namorar a Rosa, nós nos conhecemos. E o Arruda Alvim foi meu padrinho de casamento. Vocês aí já têm uma ideia da longevidade da amizade. Por isso que eu falei que eu sou suspeito de falar qualquer coisa a respeito da Didi. Mas a Didi, na época em que a gente almoçava junto lá no escritório, né, ela estudava línguas. Inglês, francês, alemão, italiano. Ela sabia tudo bem, não é pouco. Então, a gente brincava, tem uma expressão em alemão, que diz que quando a pessoa é assim, bem, digamos, tem uma formação bem importante em língua, tem facilidade para a língua e fala toda sem nenhum acento brasileiro, e sempre praticamente como um nativo, o alemão chama de Sprachbegabte, ou seja, é alguém que tem talento linguístico, vamos dizer assim, para línguas. É uma expressão específica da Alemanha, então ela dizia uma Sprachbegabte. Ela fala tudo, sabe tudo, não é só direito, ela sabe muita coisa, sabe ópera, sabe música, sabe teatro, literatura, enfim. É uma professora mesmo, na acepção estrita do termo. Então, a homenagem que nós estamos prestando, todos nós, a Didi hoje, nesse congresso, é ultra merecida, muito merecida. A contribuição que ela tem dado para o direito brasileiro, participou da comissão do Senado que elaborou o anteprojeto que se converteu no Código de Processo Civil 2015. Então, eu tenho muita honra de ser amigo dela, né? Além de tudo. Então, nós estamos aqui, Didi, para te homenagear, e ainda é pouco tudo que a gente vai fazer por você nesse congresso. Parabéns. Bom, agora eu não sei o que eu vou falar aqui, porque todo mundo já falou tudo, não é? Sobre repercussão geral, que é um tema muito importante, foi instituído aqui no Brasil pela Emenda Constitucional 45, conhecida como Reforma do Judiciário, de 30 de dezembro de 2004, né? Portanto, já tem 20 anos, o Instituto da Repercussão Geral no direito positivo brasileiro, constitucional brasileiro. E é uma forma de filtro do recurso extraordinário, e esses filtros, aliás, o professor Marinoni tem um livro sobre filtros do recurso extraordinário, né? Mais uma produção dele. Grande parte dos países com volume de litigiosidade acima da média adotam a sistemática dos filtros, né? Então, temos desde o direito norte-americano. Nos Estados Unidos é interessante porque a Constituição americana, no artigo 2º, tem uma pequena dúvida se a Suprema Corte americana pode ou não pode deixar de julgar caso ABCD, e houve uma primeira lei judiciária. A Constituição americana é de 1787. Em 1789, teve uma lei chamada Lei do Processo Judicial, ou do Poder Judiciário, mais ou menos isso, que autorizava a Suprema Corte a tomar algumas medidas, né? Ou seja, para julgar aquilo que ela achava que seria importante julgar. Depois isso foi evoluindo e acabou culminando realmente com uma lei de 1926. Houve, nesse meio tempo, várias outras formas de aperfeiçoamento desse sistema, mas em 1926, então, houve uma reforma bem grande no direito norte-americano, admitindo que a Suprema Corte daquele país pudesse escolher as causas que ia julgar. É bem diferente da sistemática brasileira. Então, é um filtro, digamos assim, que nasceu da própria vontade do Poder Judiciário norte-americano de dizer, não é possível se julgar. O país tem quase 400 milhões de habitantes, como é que nós vamos julgar tudo que aparecer aqui, que invocar sistemática constitucional? Então, a própria Corte Suprema Americana faz o seu filtro. Então, é um filtro jurisdicional, vamos dizer assim. Eles dizem, bom, eu vou julgar hoje esse caso que eu acho que é importante. É um caso que envolve aborto, outro envolve
utilização de arma, enfim, casos importantes que eles acham importantes, eles julgam. A Suprema Corte Americana julga por ano 12 processos, 22. Quando julga muito, é 30, por ano. Então, vejo a diferença do nosso Supremo Tribunal Federal, né, com uma corte de um país muito maior que o nosso, com uma economia muito maior do que a nossa, né, com uma sociedade muito mais evoluída e potencialmente economicamente melhor do que a nossa, com uma Suprema Corte julgando 30 casos por ano. Realmente, eles escolhem o que vão fazer. No nosso Brasil, nós não podemos escolher, porque a Constituição brasileira dá uma competência para o Supremo Tribunal Federal, que está ali escrita, né, essa competência no artigo 102, e no inciso 3º está lá, compete ao Supremo, processar, julgar, em recurso extraordinário, as causas XYZ. Então, aquilo que está ali não pode ser diminuído. Então, como é que nós ficamos? Como é que um país com 220 milhões de habitantes, uma economia emergente, né? Nós estamos aí no BRICS, agora aumentou o BRICS, está ficando maiorzinho, mas como é que nós podemos, um país desse tamanho, com essa economia do jeito que está, olharmos para a Constituição e falar, bom, vai caber tudo, o Supremo tem que julgar tudo. Então, esses filtros são necessários, eles existem em vários países de várias formas, né? Na Espanha, eles falam em interesse cassacional, do direito do recurso de cassação. Lá. É uma expressão que a Corte Suprema da Espanha, não a Corte Constitucional, a Corte Suprema da Espanha, escolhe também e vê se aquilo tem interesse cassacional ou não, que ultrapassa o interesse subjetivo das partes. Não é? Na Alemanha, nós temos o recurso de revisão, também que vai para o BGH, que é o Bundesgerichtshof, que é o equivalente ao nosso STJ. Né? Esse recurso de revisão está previsto lá no ZPO, no Código de Processo Civil Alemão, nos artigos 542 e seguintes, e o filtro está no 543, no parágrafo 543, que fala de importância fundamental da causa. Então, o alemão usa a expressão, deixa eu ver se eu acho aqui, grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache. É isso aí. Importância fundamental da causa. Se não tiver uma importância fundamental, não cabe o recurso de revisão. É um filtro. E é utilizado na Alemanha. Só que a utilização da Zulassungsrevision lá da Alemanha, com essa importância fundamental da causa, eles realmente examinam a Constituição. Porque eu peguei a jurisprudência do Bundesverfassungsgericht, que é o Tribunal Constitucional da Alemanha, e do BGH também, do STJ de lá, e é assim, é importante fundamentalmente a causa quando existe uma alegação de ofensa contraditória. Quando existe uma alegação de ofensa ao direito de ação. Quando existe uma alegação de quebra do devido processo legal. Ou como quebra do juiz natural, tem muito isso também lá. Ou seja, tudo aquilo que o Supremo fala que é ofensa indireta, país civilizado diz que a ofensa da Constituição é comigo mesmo. Então, cabe o recurso. Então, vejam a diferença. Porque aqui no Brasil todo mundo alega tudo, né? Isso aqui é ofensa constitucional. Sem cerimônia. Os advogados colocam, o Ministério Público, advogados públicos, etc. Agora, na Alemanha, para você alegar uma inconstitucionalidade, tem que pensar 10 vezes. Porque vai para a corte, lá para cima, para o recurso de revisão, e eles vão examinar. Houve alegação de que o juiz natural foi descumprido, fatalmente já há o filtro já está completado, preenchido ali, né, a fundamental importância da causa. Então, e mais interessante ainda, que na Alemanha, deixa eu ler aqui, o parágrafo 543 fala que o recurso de revisão tem lugar, né, cabe, quando, né, houver importância fundamental da causa ou, né, uma quebra da unidade da jurisprudência, para a segurança jurídica, etc. E tal. Ou seja, é ou, não é e. Então, o filtro, ainda assim, não é tão forte, tão grande quanto é o do Brasil.
Né? Então, ou é a importância fundamental da causa, ou, se não for, bom, a jurisprudência aqui está sendo desrespeitada, enfim, está havendo um problema de unidade da jurisprudência, então também vai caber esse recurso. Então, é um filtro manontropo, né? A importância fundamental da causa no recurso de revisão. E, no Brasil, nós tivemos, sim, um filtro no recurso extraordinário chamado arguição de relevância. Essa arguição de relevância, até hoje, tem uma monografia que não está superada, até hoje, que é a monografia do professor Arruda Alvim. Chama Arguição de Relevância no Recurso Extraordinário. É um livro fantástico, escrito por ele, até hoje é consulta obrigatória para quem quer saber do tema. Né? E essa arguição de relevância foi instituída pela emenda 3 de setembro de 1975, no Regimento Interno do Supremo. O regimento interno esse, que redigiu o artigo 308, deixa eu ver se eu acho aqui, né? No regimento interno, esse 308 não existe mais. Primeira redação do artigo 308 do regimento interno, que fazia uma redação pela negativa, e dizia assim, não caberá recurso extraordinário ao que se refere o 119 da Constituição, de 69, né, quando, aí dava algumas hipóteses de não cabimento do recurso extraordinário, e falava da arguição de relevância. Aí vem a seguinte pergunta. Bom, a Constituição diz que cabe o recurso nessas circunstâncias. Como é que o regimento interno do Supremo diz que cabe, mas não cabe? Como é que a arguição de relevância é colocada no regimento interno como um obstáculo à admissibilidade do recurso extraordinário, se não tem previsão na Constituição? O que acabou acontecendo foi que houve uma reforma constitucional no Brasil. A gente estava na época da ditadura militar. E aí, em abril de 77, foram outorgadas 2 emendas constitucionais pelo presidente da República, número 7 e 8, conhecidas como o pacote de Abril. Então, o Ernesto Geisel já era um golpe militar desde 64. Aí, em 77, ele deu outro golpe, em cima do golpe. Fechou o Congresso Nacional. Fechou o Congresso, baixou essas 2 emendas constitucionais e abriu o Congresso no dia seguinte. Reabriu. Ou seja, só para fazer isso. Só para dar competência legislativa ao Supremo, que não tinha. Então, ficou na Constituição que o Supremo poderia legislar no regimento interno, né, e para criar a arguição de relevância. Então, criou. Na Constituição de 69, se colocou, então, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário a arguição de relevância. Então, digamos, constitucionalizou, né, a arguição de relevância, então, inconstitucionalmente prevista no artigo 308 do Regimento Interno do Supremo, vigente em 1975. Né? Então, aí que nasceu a competência legislativa do Supremo pelo Regimento Interno, pacote de Abril. Ou seja, déficit absoluto de legitimidade. Né? E o Supremo até hoje fala que ele tem capacidade e o regimento interno é lei. Não é. Agora vai reclamar para quem? Não é? Quer dizer, se era lei até 1988, e era regimento interno, porque a Constituição, certo ou errado, o Geisel baixou a emenda 7 e 8, pacote de Abril, com fundamento no artigo 2º do AI-5. Olha, o cara baixa essas 2 medidas, dando competência para o Supremo, com base no AI-5. Né? Como é que nós vamos entender que isso é legítimo? Não é possível uma coisa dessa. Por muito menos, o Supremo declarou não recebida pela ordem constitucional vigente a lei de imprensa, que é de 67, 5.250, né? Porque feita na ditadura militar. Então, por que ele não fala? O meu regimento interno também é inconstitucional, e eu não tenho poder legislativo nenhum, porque também foi me outorgado esse poder durante a ditadura militar. Não a ditadura pura, a ditadura da ditadura, né, que foi o golpe. Bom, mas isso é uma coisa lateral, que a gente tem que falar outra coisa. Mas,
O regimento interno do Supremo, então, depois da Constituição de 88, que não deu mais competência legislativa para o Supremo, então, a partir de 5 de outubro de 88, o Supremo não pode mais legislar, não tem mais capacidade para legislar. Mas como é que ele vai atuar se não tem o regimento interno? O regimento interno é a vida do tribunal. Todos os tribunais têm que ter o seu regimento interno flexível. Aí ele tem que mudar de acordo com as necessidades da época, do país, do Estado, enfim. Né? Então, o Supremo pode, sim, e deve alterar o seu regimento interno. Só que, ao fazê-lo, ele está baixando uma norma administrativa. Não tem natureza de lei, ele não tem mais competência legislativa. Ah, mas o regimento interno é lei. Foi. Até 4 de outubro de 88. A partir de 5 não é mais. Então, como é que a gente muda uma lei? Por outra lei. Então, o Supremo, se quisesse que o seu regimento interno, a partir da emenda 3 de 89, até a 58 de 2022, agora de 59 de 2023, se ele quisesse que esse regimento interno continuasse a ter natureza de lei, deveria submeter tudo isso ao Poder Legislativo. Aí sim, artigo 22.1 da Constituição é privativo do Poder Legislativo legislar sobre direito processual, não é mais o Supremo. Então, criar normas no regimento interno que impeçam cabimento e dê o procedimento de recursos ou de ações originárias não é mais da competência do Supremo. Ele tem feito isso, a gente não pode reclamar, porque, senão, se reclamar, se está indiciado no inquérito da fake news ou dos atos antidemocráticos. Você não pode falar nada, porque hoje em dia aqui está complicada a história. Né? Então, a gente está aqui num congresso de alto nível como esse, podemos fazer essas brincadeiras, falar essas coisas, tá? Mas não pode sair daqui. Saiu daqui, está no inquérito. Está no inquérito. Bom, mas voltando aqui. Então, o filtro é necessário, perfeitamente necessário. O filtro da repercussão geral. Mas, então, a arguição de relevância entrou no nosso sistema, foi inconstitucionalmente, foi constitucionalizada e, na Constituição de 88, não se colocou o filtro na Constituição, no artigo 102. Então, veio a emenda 45, em boa hora, colocou um filtro no recurso ordinário, porque não é possível aquela quantidade de recursos ser julgado pelo Supremo. E muito menos pelo STJ também, que tem outro volume imenso de serviço. Né? Não é possível também julgar. Por isso, criaram a emenda 125, criou um parágrafo no artigo 105, não é, instituindo a relevância da questão de direito federal, como já falou o professor André Roque. Não é? Eu acho que está em plena eficácia essa emenda constitucional, esse artigo da Constituição hoje, né? E, portanto, a lei que vier a regulamentar a relevância da questão do direito federal não pode diminuir o que está na Constituição, portanto, o que está lá vale e tem eficácia. Eu já falei isso para a STJ 400 vezes. Mas não podemos, porque senão a OAB vai brigar com a gente. E tal. Aí faz um projeto e coloca lá no projeto. Eu também já briguei com o STJ por causa disso. Coloca lá no projeto. Presume-se haver relevância, aí repete a Constituição. A Constituição diz há relevância quando acontece isso. Como é que a lei do STJ vai dizer que presume-se relevância? Se a Constituição já diz que é relevante. Mas eles não querem tirar isso do projeto deles lá. Então, enfim, são umas briguinhas bobinhas, mas a gente tem que falar aqui para vocês têm que saber os meandros das coisas. Né? O STJ sabe que a gente tem razão, mas fica lá fingindo que está tudo bem. Mas voltemos, eu tenho que terminar a minha exposição, porque o presidente já está aqui aflito comigo. Mas... voltando aqui à nossa repercussão geral, perfeito, tem que ter, a tendência mundial é ter filtro para recursos excepcionais, como é o nosso caso do especial, do extraordinário, do recurso de revista para o TST. Né? Os recursos excepcionais têm que ter um filtro, porque não é possível alterar, é humanamente impossível para um tribunal superior julgar a quantidade de recursos que são gerados no dia a dia da litigiosidade brasileira. Não é? Agora, o que está acontecendo, e aí eu encerro a minha exposição com esse raciocínio, é que nós estamos fazendo da repercussão geral uma coisa que não compete a ela fazer, né? Que é, digamos assim, o Supremo Tribunal Federal, e vale isso para o STJ também, com os temas
professora Paula falou que tem quantos temas? 1.322 no Supremo. E no STJ, aproximadamente isso. Tem 1.200, um pouquinho menos. 1.200 um pouquinho menos. Mas, então, todos nós sabemos todos os temas, 2.500 temas. É possível também a gente viver de temas? Não é possível. Eles não se entendem. Às vezes, eles juntam um tema com o outro porque está dando conflito. Não é possível uma coisa dessa também. Então, em vez de criar segurança jurídica, essa sistemática dos temas cria insegurança jurídica, até para os tribunais superiores, não só para o jurisdicionado. Não é? E inventar que Supremo e STJ são tribunais de tese, com devido respeito, não são. A Constituição Federal não diz, Supremo, você pode fazer teses no extraordinário. STJ, você pode fazer teses no especial. O 102 e o 105 da Constituição não dizem isso. Dizem, compete ao Supremo julgar em grau de recurso extraordinário tais matérias. O que é recurso? Rejulgamento. O que é causa decidida em instância final ou pelos tribunais de última instância? Então, ele está julgando o caso do Joãozinho com a Mariazinha mesmo. Ah, mas aqui é importante, então ele está fazendo uma tese. Tese ele pode fazer para uniformizar a jurisprudência interna do Supremo e do STJ, mas não para vincular quem quer que seja. Ele não é tribunal de tese. A Constituição não deu essa competência para ele. Olha, hoje no mundo inteiro se discute precedente, força dos recursos excepcionais, mundo inteiro. Acabei de receber um livro da professora Tereza, que ela me mandou, eu já citei, já falei para ela. Recebi essa semana, está citado já no trabalho meu. E um livro onde se discute muito essa questão de precedentes, né? Com colegas da França, da Itália, da Argentina e Brasil. Não é? O tema tem que ser discutido. Inglaterra, o tema tem que ser discutido, mas todos eles discutem de lege ferenda. Olha, será que é bom? Será que não é bom? Tem tal vantagem, tem tal desvantagem. Aqui no Brasil, a gente recebeu por goela abaixo, que veio de cima, e já estamos achando que nós estamos doutores em matéria de precedente. O mundo inteiro não sabe o que é isso. Está começando a discutir. E a gente aqui já acha que, não, vou aplicar o tema tal. Não sei. A gente não sabe isso, não sabe onde vai dar essa coisa. Então, é uma irresponsabilidade a gente fazer o que está fazendo aqui no Brasil com a questão dos temas e as teses do Supremo e do STJ. Né? Admito que isso seja possível de discussão de lei ferenda, ou melhor, de Constituição e ferenda. Vamos discutir perfeitamente. Mas, do jeito que está, eu acho que a Constituição Federal não tem essa autorização para o Supremo e para o STJ trabalhar no nível que eles estão trabalhando. Não é? Agora, competência de Supremo e do STJ, vamos falar bem claramente aqui para vocês, quem é que dá a competência para esses tribunais? Somente a Constituição Federal. O CPC, com todo respeito, sou processualista também, o CPC não tem competência constitucional para autorizar o Supremo ou o STJ a fazer o que quer que seja. Então, como é que o CPC, não, vinculante, precedente, não tem autorização da Constituição? Quem pode modificar, alterar e aumentar a competência do Supremo e do STJ é a Constituição Federal, não é o legislador ordinário. Então, tudo isso nós temos que discutir. Não está sendo discutido isso. Nós estamos falando agora de competência legislativa e competência constitucional, que é muito mais grave do que qualquer outra coisa. Né? Agora, se vocês, qualquer um de advogado de vocês aqui, presente, entrar com uma medida e pedir para ser analisada pelo Supremo a respeito da constitucionalidade do CPC nessa parte, podem tirar o cavalinho da chuva. O Supremo vai dizer por 11-0 que é tudo constitucional. Porque nós não estamos no Estado de Direito. Esse é o problema. Não tem imparcialidade. Quem é que fez a regra do CPC? Supremo e STJ. Como é que o Supremo vai dizer que o que eu fiz é inconstitucional? A comissão que redigiu o anteprojeto que se tornou o CPC, a professora Tereza, foi relatora. Primeira fase. Sim, mas tudo bem, mas como foi?
Juristas de extrema qualidade participaram desse projeto, a começar pela nossa homenageada. Né? Não tem a vinculação. Pode procurar na Constituição, não tem. No CPC não tem essa palavra. Não tem. Então, olha, tudo que está de competência do STJ Supremo foi feito pelo STJ pelo Supremo. A comissão pegou o bolo feito já. A comissão trabalhou outros temas. Esse não trabalhou porque o STJ e o Supremo não deixaram. Eles falaram, vocês podem brincar de litisconsórcio, de competência. Agora, brincar de extraordinário e especial, ninguém tasca esse núcleo duro do CPC. É isso que aconteceu. É antidemocrático, de cima para baixo, sem discussão, sem amadurecimento. Não é? O mundo inteiro está discutindo agora. Não é? 256. Olha, o CPC fez uma coisa muito boa de dar a competência para o primeiro juiz de admissibilidade, primeiro e último, para o Supremo e para o STJ, do Extraordinário Especial. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, já falecido, nosso querido amigo gaúcho, o Sanseverino foi visitar o Tribunal de São Paulo, eu estava junto. Aí o presidente, aqui temos uma sala de extraordinário especial. Tá? Ele abriu. O que é isso aqui? Nós estamos esperando entrar em vigor o CPC, porque agora é tudo da competência do Supremo e do STJ, a admissibilidade, nós vamos mandar tudo para lá. Foi assim que aconteceu a Lei 13.256. Sanseverino falou, o quê? Isso aqui vai tudo... Ele ficou suando. Não foi brincadeira, suou mesmo. Eu não vou julgar tudo isso aqui. Então, vamos criar um outro mecanismo para voltar ao que era. Ou seja, a admissibilidade, primeiro no tribunal ACO, depois vem para cá. Né? Primeiro aquele fio de baixo. Então, foi assim que aconteceu. Então, na verdade, quem está legislando para eles mesmos são o Supremo e o STJ. Não é para o povo brasileiro que essa legislação foi feita. Ninguém perguntou para o jurisdicionado se ele quer esse tipo de atitude, de vinculação, etc. E tal. Quer dizer, o destinatário da atividade jurisdicional somos nós. Nós é que deveríamos, nós somos os clientes. Nós é que mandamos o nosso representante fazer o que tem que fazer. Não é ele que diz para nós o que nós temos que fazer. Não é? Então, essa que é o recado que eu tenho que dar para vocês, é isso. De falta de legitimidade para a gente ter o sistema que temos. Não que não seja interessante e necessário, é uma outra coisa. Mas vamos fazer o devido processo legislativo. Ou seja, emenda constitucional, tudo isso que a gente está discutindo aqui, vamos mandar para o Congresso Nacional, faça uma emenda, coloca-se no artigo 102 que o Supremo pode fazer tese, coloca no 105 que o STJ pode fazer tese. Se a Constituição disser isso, será tudo resolvido. Mas, enquanto não fizer, desculpe, é tudo inconstitucional. Né? Agora, outra coisa que... Agora eu vou encerrar, meu presidente. Tem uma outra coisa que é importante. O ministro Gilmar Mendes é quem capitaneia uma tese que a doutrina tem comprado, muito sem crítica e sem, digamos assim, sem a devida atenção, de que o recurso extraordinário, como tem a repercussão geral, e eles fazem a tese que eles acham que é cabível naquele caso, então não precisa mais o recurso extraordinário ter questão subjetiva. Agora é tudo, vamos objetivar o recurso extraordinário. É uma tese que o Gilmar levantou lá atrás, por conta da repercussão geral. Como eu estou falando de temas, né, de direito, em tese, por que eu vou julgar perdeu importância o caso concreto? Não é o que a Constituição diz. A Constituição diz, você julga em recurso extraordinário, meu filho. O caso chegou lá do Joãozinho e a Mariazinha, pode inventar o tema que você quiser, a tese, mas tem que julgar o Joãozinho com a Mariazinha. Né? Tem que ou cassar o acórdão recorrido, ou reformar a decisão, mas tem que julgar. Então, é sim subjetivo. Não é porque tem essa possibilidade de repercussão geral que o recurso extraordinário se tornou objetivo, de jeito nenhum.
Não se tornou objetivo, ele continua subjetivo. Né? E a repercussão geral, o que ela é, na ordem das coisas? Vamos lá no artigo 102 da Constituição, no parágrafo 3º. Não se admitirá o recurso extraordinário se não for demonstrada a repercussão geral, política, econômica, jurídica, daquele caso. É requisito de admissibilidade. Não tem nada a ver com mérito. É só para saber se cabe o recurso. É para isso que serve a repercussão geral. A pergunta é, cabe o recurso? Sim, ó, eu disse aqui que tem uma repercussão geral política. Oh, tem mesmo, eles vão debater no plenário lá do Supremo, né, se tem repercussão geral naquele caso. É para saber se cabe o recurso do Joãozinho com a Mariazinha. Só isso. Não pode dar uma importância maior ou, digamos assim, aumentar o que a Constituição restringiu. Isso aí já é uma restrição de cabimento extraordinário. Como é que eu vou... Bom, agora vamos fazer uma adaptação do direito administrativo. Como é que eu posso fazer o regulamento de uma lei indo além da lei? Praeter legem, ou até contra legem. O regulamento não pode ir além da lei. Nem falar mais e nem falar menos. Tem que regulamentar o funcionamento da lei. Então, como é que eu vou falar mais da repercussão geral se a Constituição não me dá essa possibilidade? Né? Então, o regulamento, CPC, que regulamentou a repercussão geral, primeiro a Lei 11.418, lá que alterou, colocou o 543A e B no CPC, né? Depois uma outra lei colocou o C, dado repetitivo, mas a lei não pode aumentar aquilo que está na Constituição, só pode regulamentar a repercussão geral. Né? E não falar, agora vale para isso, vale para aquilo. É requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Essa é a natureza jurídica da repercussão geral. Portanto, nada de objetivação, vamos julgar o caso do Joãozinho com a Mariazinha, o Supremo pode achar que ele é tribunal de tese, o STJ também, mas não são. Eles são tribunais de casos concretos. Não é? Ah, mas como é que fica? Como é que nós vamos uniformizar? Como é que vai dar segurança jurídica? Para começar com um tema, não dá segurança jurídica nenhuma. Causa insegurança, isso sim. Mas nós temos que mudar a Constituição. O meu problema é o devido processo legal. Nós não estamos no Estado de Direito aqui. Basta ver o que tem sido feito pelo Supremo Tribunal Federal hoje. Se fôssemos nós um país que estivéssemos dentro do Estado Democrático de Direito, não estaria acontecendo o que está acontecendo em Brasília hoje. E não teríamos essa confusão de precedentes e de teses aqui que temos no nosso processo civil, infelizmente. Então, senhor presidente, com essas palavras de... Não é desalento, não. Eu acredito, sim, que nós precisamos mudar a Constituição. É preciso discutir esse tema. Não é? Mas, então, como é que a gente vai salvar esses institutos? IRDR, IAC, recurso repetitivo. Como é que a gente salva? É tudo inconstitucional? Não, não, não. Nós temos que dar interpretação conforme a Constituição a esses dispositivos do CPC. Portanto, a minha interpretação conforme, data vênia, está nos comentários da Constituição, comentário do CPC, então não é novidade para quem já leu o que eu escrevi. Isto serve de mecanismos de uniformização da jurisprudência interna dos tribunais que emitiram essas teses, esses IRDR, esse IAC, etc. Para isso é que serve essa interpretação conforme a Constituição com a leitura de hoje. Se nós mudarmos a Constituição, é outro problema. Mas, então, os institutos são úteis, sim, repetitivos, etc., são úteis para a uniformização da jurisprudência do Supremo STJ. Vinculação, não existe vinculação da Constituição Federal. O Judiciário não pode fazer lei. Só o Supremo na súmula vinculante. Está no artigo 103 da Constituição, né, 103A. E também nas decisões de mérito transitadas em julgado nas ações de controle de constitucionalidade, controle abstrato. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. Não é? Então, a própria Constituição diz, no 102, parágrafo 2º, que as decisões nessas ações, se forem de mérito e forem definitivas e transitadas em julgado, vinculam, tem eficácia erga omnes. Saiu daí, não tem respaldo constitucional para isso que está acontecendo no Brasil. Senhor presidente, muito obrigado. Parabéns, Didi.
Professor, parabéns por essa brilhante exposição. Não vou tomar o tempo dos senhores, serei rapidíssimo, 2 minutinhos. A primeira questão que eu gostaria de colocar, o professor Nelson Nery comentou, né, da questão da adaptação, que não é uma coisa apenas brasileira, né, quer dizer, o mundo discute a questão dos precedentes, então não é uma coisa tão simples, né, vai vincular, os nossos são precedentes, não é tão simples. Isso me lembra, eu sempre brinco em sala de aula, meu pai que não é da área jurídica, enfim, restaurantes e coisas, ele sempre conta uma história que há muitos anos atrás, antes dos vinhos americanos serem vinhos, né, famosos, bons e caros, como são hoje em dia, que começaram a produzir e teriam perguntado para uma baronesa lá de Rothschild, há muitos anos atrás, falaram assim para ela, olha, estão produzindo vinhos no Novo Mundo, nos Estados Unidos. E ela teria dito, avisem a eles que os 300 primeiros anos são muito difíceis. Né? Então, assim, não é fácil a gente mudar uma cultura, né? Não é fácil a gente entrar. Então, espero que não sejam 300, mas os primeiros anos são realmente difíceis, né, dessa adaptação. E aí eu só quero arrematar, eu acho que foi tudo muito bem colocado. O professor Nelson Nery colocou agora de uma forma muito clara que a repercussão geral, ela nasceu, e agora vai fazer 20 anos, né? Agora em dezembro, 20 anos. Ela nasceu como um filtro individual, né? A discussão na época era se assemelha, qual a diferença da relevância e tal coisa. O fato é que ela nasceu como um filtro individual. O tribunal examinará, a não ser que, quer dizer, ele poderia não examinar se entendesse que não tinha repercussão geral. E só poderia não examinar se o colegiado, veja, o colegiado entendesse, 2/3 dos membros entendessem. Não tem repercussão geral. Aí, eu costumo enumerar 5 passos que foram dados nesses 20 anos que mudaram a repercussão geral. Ela nasceu como um filtro individual. E ela não é mais um filtro individual pelas mãos do Supremo Tribunal Federal, principalmente. Então, a primeira grande mudança foi quando se delegou para uma primeira decisão. Olha, não vamos levar tudo para o pleno, né? Então, vamos autorizar o colegiado menor, a turma. Depois, o que se fez? Não vamos levar tudo. Se houver uma decisão sobre aquele assunto, fica autorizada a aplicação por decisão monocrática. E aí se criou o plenário virtual depois para isso, foi um outro grande passo. E o grande pulo do gato, que mudou completamente a história, é quando o Supremo, numa questão de ordem, no agravo, autorizou que houvesse essa delegação para os tribunais de segundo grau, para eles aplicarem para não admitir. E surgiu pela jurisprudência, questão de ordem. Tudo isso depois veio a ser consolidado no atual CPC, pela Lei 3.256 também, e hoje a repercussão geral, ela não é mais um filtro individual. Ela foi inserida dentro desse microsistema. Ela é pela Constituição. Exatamente, mas na prática ela acaba não sendo. Ela virou algo objetivo. Vai reclamar para quem? Só que, por outro lado, a gente continua tendo a repercussão geral subjetiva. Então, hoje nós temos 2. E o STJ, né, o que ele vai fazer? Será que ele vai se inspirar já nessa repercussão geral plurindividual, objetiva, ou ele vai se inspirar no TST? Porque o TST tem a transcendência, que é um filtro individual. Eles não levam para um colegiado e dizem não tem transcendência. O ministro indefere, entendendo que aquele caso, na admissibilidade, não tem transcendência. Então, um é individual, o outro virou plurindividual, virou objetivo pelas mãos, principalmente, da jurisprudência. Agora, que caminho o STJ vai seguir? Né? Eu acredito que se espelha um pouco na experiência do Supremo. Então, na arguição de relevância no sistema anterior, o regimento interno diz o seguinte: a arguição de relevância será examinada pelo plenário do Supremo em sessão de conselho. O que é sessão de conselho? era fechado. Secreta. Ninguém sabia por quê. Ninguém sabia por que aquilo era relevante. O Supremo não dizia. Então, a ditadura era total naquela época, né? Hoje ainda é mais disfarçadinho um pouco. Mas, então, com essas rápidas considerações, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, em especial da nossa homenageada. E declaro encerrado o nosso painel. Obrigado. Adal, e lembro a todos que os livros, inclusive esse meu novo aqui, estão sendo vendidos aqui e lá no Hotel Mabu, né, o livro dos palestrantes.